boa noite. Olá, boa noite. Deputada Cristiane Brasil, do PTB, é proibida de entrar no Ministério do Trabalho e de conversar com Roberto Jefferson. Ela é acusada de participar de esquema de propina na pasta. O pai dela também é investigado. Segunda turma do Supremo aceita a denúncia e senador Agripino Maia, do DEM, se torna réu pela segunda vez na corte. Parlamentar do Rio Grande do Norte teria recebido propina de empresa de inspeção veicular. Segunda turma do Supremo marca para a próxima terça-feira o julgamento da ação penal contra a senadora Gleisi Hoffmann e o marido. A presidente nacional do PT e o ex-ministro Paulo Bernardo são investigados na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Procuradoria Regional Eleitoral denuncia prefeito de São Caetano do Sul, no ABC. José Auríquio Júnior, do PSDB, é acusado de Caixa 2 e organização criminosa. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. O amor está no ar. E no todo seu, é claro. Nesse Dia dos Namorados, a psicóloga Meire Camilla conta por que as pessoas têm dificuldade de se entregar aos relacionamentos. Os youtubers Felipe Ventura e Jaqueline Salomão mostram táticas para reacender a chama da paixão. E para deixar a nossa noite ainda mais especial, a banda Rubber Soul Beatles interpreta os clássicos que marcaram a história da música mundial. Vem conferir, o Todo Seu é hoje, 10h30 da noite, tô aqui te esperando, vem. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Você é do time que acha que o inverno é a estação da elegância? Então vem conferir o Mulheres. Nesta quarta, Suelen Arrigo dá dicas de looks incríveis para você arrasar no tempo frio. Na culinária, Dema Rosário faz um rocambole surpresa que com certeza vai te surpreender. No nosso bate-papo sobre saúde, a doutora Maitê explica por que algumas mulheres têm excesso de pelo no corpo. E é claro que tem transformação. O que será que Silvio Rezende vai aprontar desta vez? Fique comigo para descobrir. O Mulheres é nesta quarta, às 14h, e eu tô aqui esperando você. A Justiça de São Paulo barrou o aumento do teto do funcionalismo em mais de 600 municípios paulistas. Essa é uma decisão liminar, portanto, pode ainda ser alterada. Mas o que ficou decidido hoje é que, por enquanto, o aumento do teto para os servidores públicos de São Paulo não vale para quem trabalha em prefeitura. Explicando, os deputados estaduais aprovaram no início do mês uma emenda que eleva o teto do funcionalismo. Isso significa dizer que agora o salário máximo da categoria pode se equiparar ao salário de um desembargador, ou seja, R$ 30.400 por mês. Só que o prefeito de São Bernardo do Campo não gostou e já entrou na justiça pedindo que isso não fosse considerado para a prefeitura, por causa do impacto nas contas da cidade. E o desembargador Renato Sartorelli acatou e ampliou para os 645 municípios do estado de São Paulo. Só que essa decisão de elevar o teto do funcionalismo ainda vale para o governo do estado, tribunais de conta, Ministério Público e para quem trabalha em defensoria. E essa notícia agora parece ser mais um caso de lei que pega e lei que não pega aqui no Brasil. Menos de um mês após ser sancionada, a lei que proíbe a utilização de fogos de artifício ruidosos na cidade de São Paulo perdeu efeito.
Uma liminar liberou o uso após o Sindicato de Fabricantes de Minas Gerais alegar que ela é inconstitucional. Pois é, a lei que ainda aguardava a regulamentação da Prefeitura foi criada para proteger animais, idosos e crianças do barulho provocado pelos artefatos. A liminar vem no mês em que acontecem as festas juninas e a Copa do Mundo. A Prefeitura de São Paulo informou que ainda não foi notificada da decisão. Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo denunciou o prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, do PSDB, acusado de Caixa 2 e organização criminosa. São Caetano do Sul faz limite com a cidade de São Paulo e fica na região do ABC Paulista e tem o melhor índice de desenvolvimento humano no país. Além de Auríquio Júnior, o Ministério Público Eleitoral denunciou ainda o vice-prefeito Beto Vidoski, também do PSDB. Eles são acusados de utilizarem pessoas físicas para disfarçar a origem de repasses para a campanha eleitoral em 2016. Segundo o procurador Pedro Barbosa Pereira Neto, o dinheiro passava por pessoas físicas para chegar ao diretório de São Caetano do PSDB. O MP estima que 54% do montante arrecadado para a campanha eleitoral dos tucanos é proveniente de doações dissimuladas. Na disputa de 2016, o financiamento por empresa já tinha sido proibido pela Justiça. De acordo com a Procuradoria, uma das supostas laranjas é uma pensionista humilde do INSS, cuja conta teria sido utilizada para movimentar R$1.400.000. O dinheiro abasteceu a campanha de Auríquio Júnior. E segundo o MP, a idosa que tem problemas de saúde e está desempregada não teria renda suficiente para bancar a doação. O nome dela também aparece como colaboradora na campanha do vereador paulistano Camilo Cristófaro, do PSB, que teve o mandato cassado na semana passada pela Justiça Eleitoral. O Ministério Público aponta que essa idosa repassou R$6.000, cerca de 14% do total do dinheiro usado na campanha do vereador. O juiz Francisco Carlos Filho considerou que o parlamentar não apresentou justificativas que expliquem a situação. Cristófaro ainda pode recorrer, por isso permanece no cargo. Todos os políticos citados negam as denúncias. E a deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, filha de Roberto Jefferson, é investigada pela Polícia Federal, que apura a corrupção no Ministério do Trabalho. Pois é, essa é a mesma pasta que ela chegou a ser nomeada ministra pelo presidente Michel Temer, mas acabou impedida de assumir após denúncias de que tinha condenações na Justiça do Trabalho. O gabinete da deputada na Câmara e também endereços dela no Rio foram alvos de busca e apreensão. Foi a segunda fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada no final do mês passado, autorizada pelo ministro Edson Fachin. Os mandados foram cumpridos a pedido da Procuradora-Geral da República. Segundo Raquel Dodge, há indícios de que a deputada integrava um esquema de cobrança de propina em troca da liberação de registros sindicais. O nome de Cristiane Brasil apareceu em uma troca de mensagens com um funcionário da pasta do Trabalho, Renato Araújo Júnior, preso na primeira fase. A conversa, segundo a Polícia Federal, revela que a deputada foi quem o indicou para o cargo de chefia no Ministério. Era ele quem controlava a aprovação dos registros sindicais. Por ordem do ministro Fachin, a deputada está impedida de entrar no Ministério do Trabalho. O pai dela, o deputado cassado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, também é alvo da investigação. Constam ainda da lista de investigados os deputados Paulinho da Força, do Solidariedade, e Jovair Arantes, do PTB, que foi relator do impeachment de Dilma, e o PTBista Wilson Filho. Todos são apontados como integrantes do núcleo político da suposta organização criminosa que atuava na pasta. A sede da Força Sindical e da União Geral dos Trabalhadores também foram alvos da primeira fase da operação. No ano passado, Cristiane Brasil chegou a ser nomeada ministra do Trabalho pelo presidente Michel Temer, mas condenada em 3 ações trabalhistas, teve a posse barrada pela Justiça. Hoje, a deputada disse que recebeu com surpresa a operação da PF e que espera ter o nome limpo. Em nota, Roberto Jefferson disse que nunca participou de nenhuma negociação espúria no Ministério do Trabalho. Os demais parlamentares também negam as acusações.
Bem, como vimos, além de estar proibida de entrar no Ministério do Trabalho, Cristiane Brasil também está impedida por decisão do ministro Edson Fachin de conversar com outros investigados, inclusive com o próprio pai, Roberto Jefferson. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O inquérito que investiga a venda de registros de sindicatos no Ministério do Trabalho demonstra que a corrupção é mais ou menos como o futebol. Ninguém marca gol sozinho, há toda uma estrutura por trás. O clube, o médico, o técnico e o time em campo preparando a jogada. A corrupção é igual. Há o presidente do clube, Temer, o partido aliado, o PTB de Roberto Jefferson e o time de servidores levantando a bola para que agentes políticos, como a deputada Cristiane Brasil, marquem gols contra o erário. A safadeza tornou-se um moto contínuo nos ministérios. Na pasta do trabalho, a delinquência é mais ofensiva, porque diz respeito aos 13 milhões de desempregados que deveriam merecer a atenção de um ministério qualificado. No governo Temer, ministros e servidores que têm alguma qualidade precisam disfarçar ou se esconder. A atual administração não foi feita para competentes. Muitos acreditam que o governo, com apenas 3% de aprovação, está derretendo. É mais grave do que isso. O governo Temer está apodrecendo. Convém retirar as crianças da sala na hora do noticiário. Boa noite. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal marca para a próxima terça-feira o julgamento da ação penal que vai decidir o destino da presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Os dois são investigados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Celso de Mello, revisor da Lava Jato, liberou o caso para julgamento na semana passada. O empresário Ernesto Kugler Rodrigues, ligado ao casal, também será julgado. Os três são acusados de pedirem e receberem R$ 1 milhão desviados do esquema de corrupção da Petrobras. O dinheiro teria abastecido a campanha eleitoral de Gleisi ao Senado em 2010. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os repasses à senadora e ao marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, foram feitos através de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela Petrobras. Os dois negam as acusações. Novos trechos da delação premiada de Carlos Miranda, apontado pela Justiça Federal como operador financeiro do esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, revelam que o grupo criminoso usou até um helicóptero para transportar propina. Carlos Miranda disse na delação que em 2012 recebeu a ordem de Wilson Carlos, então secretário de governo na gestão de Cabral, para fazer pagamentos mensais de R$ 100 mil ao PDT em nome de Carlos Lupe, presidente nacional do partido desde 2004. Segundo o delator, o pagamento era feito para uma pessoa conhecida como Senhor Loureiro, que seria tesoureiro do partido. As entregas eram feitas em dinheiro vivo na sede da Legenda pelos funcionários do doleiro Renato Chebar. Chebar era responsável pela lavagem de grande parte do dinheiro movimentado pelo esquema de Cabral no Rio, segundo o Ministério Público Federal. Os pagamentos ao PDT teriam sido feitos entre 2012 até março de 2014. O operador de Sérgio Cabral também já disse que o esquema chegou a movimentar R$500 milhão por ano, quando o MDBista estava no poder. Ele diz que os interessados tinham pressa em receber o dinheiro da propina e não podia perder tempo na entrega, chegando a usar um helicóptero alugado para recolher R$400 mil em uma empresa no interior do Rio, durante a campanha eleitoral de 2010. O dinheiro vinha de propina na área da saúde e que o empresário por trás da propina era Ronald de Carvalho, amigo pessoal do atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que na época era vice-governador. Ronald de Carvalho é dono da metalúrgica Valença, que teve contratos milionários com o governo fluminense para construir contêineres das UPAs, as unidades de pronto atendimento que eram carro-chefe da gestão Cabral e Pezão no Rio de Janeiro. E no Aeroporto Internacional de São Paulo, a Polícia Federal tem intensificado a fiscalização diante da criatividade dos traficantes. Segundo a polícia, a maior parte da droga é destinada à Europa. Pela cor da imagem na tela, o raio-x consegue identificar na bagagem de mão a presença de metais e de material orgânico, que pode ser droga.
Já os passageiros são revistados por amostragem. A Polícia Federal não revela qual a proporção escolhida. Certa quantidade de passageiros, um passageiro aleatoriamente é selecionado para esse tipo de inspeção, como da mesma maneira se houver qualquer tipo de suspeita em relação àquele passageiro. Muitas vezes a própria conduta do passageiro numa fila de check-in, ele acaba aparentando um certo nervosismo. Neste ano, 122 pessoas foram presas ao tentar embarcar com drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo. Mais da metade eram brasileiros e africanos. Em muitos casos, a droga estava camuflada por baixo da roupa. Ao todo, 700 quilos de cocaína foram apreendidos. A maior parte da droga é apreendida aqui, na bagagem que foi despachada. Nos voos internacionais, a norma obriga que todas as malas sejam inspecionadas. Elas passam pelo raio-x, se houver suspeita, passam também por um tomógrafo. Se a dúvida persistir, aí o passageiro é chamado para abrir a mala junto com os policiais. O esconderijo num fundo falso é bastante usado ainda, mas o tráfico tem mostrado criatividade para driblar os fiscais. A Polícia Federal encontrou cocaína no solado de pares de tênis e de rasteirinhas, no estojo de instrumentos musicais, no lugar da comida enlatada e dentro de potes de shampoo. O reagente confirma. Positivo, tá? Cocaína. Desafiando o faro da polícia estão pinguins de geladeira. Também um carregamento de inhame. Do tubérculo só havia a casca. As apreensões incluem até cocaína na forma líquida, engarrafada como se fosse vinho. O limite deles é exatamente a criatividade e a habilidade. Por isso que a gente tem várias formas de atuação no aeroporto e utiliza até essa tecnologia aí a nosso favor para buscar identificar essa droga aí. No dia do combate ao trabalho infantil, o Jornal da Gazeta, edição das 10, vai mostrar 2 exemplos de instituições sem fins lucrativos que lutam contra este tipo de crime. Elas são responsáveis pela capacitação de jovens para programas de aprendizagem. Os jovens têm entre 14 e 24 anos e fazem parte do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, uma entidade sem fins lucrativos que ajuda na capacitação e inserção no mercado de trabalho. 2 vezes por semana, eles se dedicam aos cursos e o restante ao trabalho nas empresas parceiras. O pessoal comenta muito do nem, né? Do que nem estuda e nem trabalha. E o programa de aprendizagem traz esse olhar, né? Do empresariado formar a sua futura mão de obra qualificada e resgatar esse jovem da ociosidade. Hoje no país são mais de 300 mil jovens inseridos nos programas de aprendizagem. No dia de combate ao trabalho infantil, dados do IBGE mostram que a exploração de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos vem caindo no Brasil, mas o número ainda é alto. Em 2016, eles representavam 1.800.000. Em 2015, quase 3 milhões. A Constituição permite o trabalho a partir dos 16 anos, exceto nos casos de serviços noturnos, perigosos ou insalubres. Para jovens a partir dos 14, só é possível na condição de aprendiz. A Lei do Jovem Aprendiz foi criada no ano 2000 e regulamentada em 2005 e obriga empresas de médio e grande porte a contratarem jovens de 14 a 24 anos para capacitação profissional. As cotas variam de 5% a 15%, dependendo do número de funcionários efetivos. O problema é que nem todas as empresas cumprem a determinação. Eu acredito que a gente não chega, o grau de jovens inseridos não chega nem à metade dos jovens que deveriam estar no mercado de trabalho, aí no programa de aprendizagem. Pedro é um dos aprendizes e trabalha desde os 15 anos de idade. Aqui passou por várias áreas, do financeiro ao marketing. São 4 horas por dia e à noite ele cursa o ensino médio. Com o salário que recebe, já ajuda em casa. Essa remuneração já tira um peso grande das costas dos meus pais, né? Eu tenho o meu dinheiro, comprar as minhas coisas, uma roupa, um tênis, algo assim, já é muito importante.
O Ministério da Fazenda informou hoje que os prejuízos ao país com os 11 dias de paralisação dos caminhoneiros no final de maio foi de mais de 15 bilhões de reais. O Ministério da Agricultura disse hoje que o impasse em torno da indefinição da nova tabela nacional de fretes está travando as exportações e o escoamento da produção agrícola no Brasil. O que, segundo o ministro Blairo Maggi, faz com que as empresas adiem o embarque de mercadorias. Com isso, mais de 450 mil toneladas de grãos deixam de ser exportados por dia. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento do pedido de bloqueio de bens do senador Aécio Neves, do PSDB, acusado de receber R$2 milhões em propina de Joesley Batista, da JBS Friboi. Mas a decisão foi adiada por causa de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. O pedido de bloqueio de R$5 milhões em bens de Aécio Neves foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na ação em que o tucano é réu, acusado de pedir R$2 milhões em propina para o empresário Joesley Batista, da JBS. A procuradora sustenta que o bloqueio é necessário para garantir o pagamento de indenizações e multas que possam ser imputadas a Aécio em caso de condenação. No julgamento de hoje, na primeira turma, o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, se declarou contra, mas Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso foram favoráveis. Barroso propôs, entretanto, reduzir o valor para apenas R$1.600.000 e defendeu que o sequestro de bens é a única forma de coibir crimes do colarinho branco no Brasil. Quando o julgamento estava em 2-1, o ministro Luiz Fux pediu vista e a decisão final do caso foi adiada, sem data para voltar a ser discutida. Segunda turma do Supremo aceita a denúncia e senador Agripino Maia, do DEM, do Rio Grande do Norte, se torna réu pela segunda vez na corte. Agripino é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Teria recebido R$1.100.000 de um empresário pela execução de um contrato para inspeção veicular ambiental em Natal, no Rio Grande do Norte. A defesa diz que a denúncia é baseada em depoimentos de delatores que foram coagidos. Essa é a segunda vez que Agripino se torna réu no STF. No final do ano passado, a primeira turma aceitou denúncia de corrupção contra o senador na Operação Lava Jato. Ele é acusado de pedir propina para a construtora OAS durante a obra da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa do Mundo do Brasil em 2014. Segundo a PGR, o senador usou de influência política para liberar créditos no BNDES em favor da empreiteira. O ex-presidente do DEM também nega esta acusação. O Vaticano esclareceu hoje que o terço entregue pelo advogado argentino Juan Grabois ao ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso há 2 meses, não foi um presente pessoal do Papa Francisco. Segundo a Santa Sé, a entrega do rosário foi uma ação pessoal do advogado, na qual o pontífice não teve qualquer envolvimento. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Se eu não fosse jornalista, eu estaria morrendo de rir, porque a imprensa do mundo inteiro, inclusive o jornal El País, caiu no conto do vigarista argentino. Um bonitão chamado Juan Grabois, né? Chega lá em Curitiba e quer visitar o Lula levando um estojinho com um terço que, segundo ele, seria um presente do Papa Francisco para o nosso presidiário mais celebrado, né? Pois bem, era um terço comprado no Vaticano, como qualquer turista pode comprar. O Vaticano já esclareceu que o Papa não mandou terço nenhum para o Lula, até porque, como lembrou meu amigo querido Hugo Studer, citando uma fonte católica dele, o Paulo Fernando II, se o Papa quisesse mandar um presente para qualquer um no Brasil, para você, para o arcebispo de São Paulo, mandaria um cardeal ou um núncio apostólico, não um picareta, o advogado de um conselho que já nem existe mais. Esse mesmo picareta já pregou um golpe desse tipo quando entregou uma encíclica que teria sido um presente do mesmo Papa para o Lula e que foi impressa no Brasil pela Paulus Loyola, uma editora católica.
O que me envergonha não é o PT ficar mentindo, fazendo fake news, usando o Papa, é até uma blasfêmia. O que me envergonha é os jornais caírem nessa de novo. El País, pelo amor de Deus, assim não dá. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Espero que com uma notícia mais lisonjeira para nós jornalistas. Em pé. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que os ministros só vão ter direito ao foro privilegiado em caso de crimes cometidos no exercício do cargo. A decisão tomou como base o processo que envolve o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acusado de corrupção ativa por suposta compra de cadeira no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na época em que ele era governador do estado. Por 4-1, os ministros da corte decidiram que o processo de Blairo Maggi deve ser remetido ao Tribunal de Justiça mato-grossense e não ao Superior Tribunal de Justiça, onde os processos contra governadores e ministros ainda no cargo são julgados. A decisão de hoje abre precedente para que outros casos contra ministros ainda no poder também retornem aos estados de origem. Na reunião entre Estados Unidos e Coreia do Norte, Donald Trump e Kim Jong-un confirmam um acordo pelo fim do arsenal nuclear da Península Coreana. O aperto de mão em frente às câmeras e a reunião privada entre os líderes marcou o início da reunião. Depois de meses de trocas de ameaças, os presidentes se encontraram em Singapura para discutir o fim da produção nuclear norte-coreana. Essa era a única condição imposta pelos americanos. Kim Jong-un afirmou que o encontro foi uma prova da boa vontade dos dois países que decidiram deixar o passado para trás e que o mundo verá uma grande mudança a partir de hoje. O acordo foi considerado falho por não impor determinações claras de como o desmonte da estrutura nuclear da Coreia do Norte deve ser feita. Mesmo assim, Trump declarou que o documento assinado pelos dois líderes é bastante completo e as negociações com Kim foram francas, diretas e produtivas. Trump ainda afirmou que, se a agenda programada for cumprida, as sanções econômicas contra a Coreia serão retiradas no momento certo e uma visita de Kim Jong-un aos Estados Unidos será agendada. E o Ministério de Relações Exteriores do Brasil elogiou os esforços de paz do governo dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, afirmando que vai acompanhar as negociações com atenção e esperança de uma solução duradoura para a pacificação. Olha, o dia foi quente aqui na cidade de São Paulo, viu? Apesar da época aí que a gente está quase no inverno. Né? Algumas regiões chegaram a marcar 30 graus. Agora a gente pode ver aqui que choveu um pouquinho, ainda está garoando e a temperatura caiu, agora está em 23 graus. Mas olha, Gabriel, a frente fria que estava prevista para chegar hoje veio mesmo e trouxe essa chuva aí que ele acabou de falar. Então vamos ver os detalhes da previsão com Tássia Sena. A frente fria que estava no sul do país ganhou força e trouxe muita instabilidade para o sudeste. Nesta madrugada, mínima de 17 graus. Amanhã, temperatura amena de 25. Na quinta, o dia deve ser bastante chuvoso, com mínima de 14 e máxima de 19. Mas na sexta, o tempo esfria de vez. Mínima de 13 e máxima de apenas 17 graus. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, Gabriel. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora a Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã.